Começa agora mais um episódio do Laudo Med, o podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará e dessa vez com edição especial do Descomplica Jurídico. Eu sou Thaís Timbó, eu sou coordenadora jurídica do Sindicato dos Médicos do Ceará e nós estamos nesse momento com um novo formato de podcast, onde nós vamos trazer especialistas para falar sobre vários assuntos e tirar as dúvidas que mais chegam ao nosso departamento jurídico. Estão comigo o Dr. Pedro Vasco, nosso assessor jurídico, e George Pontes, especialista em direito previdenciário. E hoje nós vamos abordar o direito previdenciário, um tema bastante importante para a categoria médica. Em especial, abordaremos revisão da vida toda e planejamento previdenciário. Nessa nossa estreia, nós vamos receber o Dr. George. Dr. George, é um prazer recebê-lo na nossa estreia do Descomplica Jurídico, versão podcast. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aos ouvintes. Fico feliz, doutora Thaís, por estar estreando aqui nesse momento importante para o Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará e, desde já, agradecer o convite, agradecer a diretoria, dizer que é um prazer estar aqui nesse podcast, né? Capitaneado por você, conduzido por você, juntamente com o Dr. Pedro, né? Ambos fazem parte da assessoria jurídica aqui do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. Doutora Thaís, eu sou advogado previdenciarista. O ano de 2022 eu completei 16 anos de advocacia dedicada exclusivamente ao direito previdenciário e, como tal, eu tenho especialização em direito previdenciário. Também senti a necessidade de me especializar em direito empresarial e também faço parte de algumas entidades, como, por exemplo, a minha entidade. Eu sou o atual presidente da Comissão de Direito da Assistência Social da OAB Ceará e também coordeno um fórum interinstitucional previdenciário aqui no estado do Ceará, que é um fórum que reúne todas as entidades, né, que trabalham em torno de matéria previdenciária. Perfeito, doutor George. Nós temos diversos temas que são trazidos pelos médicos como dúvidas em geral sobre o direito previdenciário, que é bastante vasto. Nós temos, na realidade do profissional médico, ele tem muitos vínculos. Então, como é que o senhor vê esse trabalho em diversos locais? Como é que eu posso fazer um planejamento previdenciário com base nisso? Planejamento previdenciário, como o próprio nome diz, é algo de extrema relevância. Basta, por exemplo, você imaginar um médico em casa, na sua família, com a sua família, planejando viajar. Para isso, ele precisa planejar. O médico, quando ele quer atingir algum objetivo na vida, ele precisa planejar. E a aposentadoria é exatamente isso. Nós precisamos planejar para que a gente possa ver todas as possibilidades. O que tem de melhor, o que tem de pior. Será se eu posso me aposentar hoje? É melhor para mim aposentar hoje ou aposentar daqui a 10 anos? Qual é o valor que eu devo pagar? Já que a categoria de médico ela é uma categoria, digamos assim, especial. É um público qualificado, é um público que pertence, na maioria das vezes, a pelo menos 2 regimes previdenciários. Então, ora ele está vinculado a um regime próprio do município, do estado ou da União, e ora ele está vinculado a alguma cooperativa que o faz se tornar vinculado ao regime geral da Previdência Social. Então, a categoria de médico, esse podcast aqui, inaugurando com essa temática, é extremamente importante. Exatamente por isso, porque a categoria de médico, ela precisa de um planejamento previdenciário para que possa definir aquilo que a gente tem como foco principal do direito previdenciário, o melhor benefício. Será se o que eu estou contribuindo hoje vai valer a pena a minha perspectiva para eu me aposentar, ter um pouco mais de tranquilidade? Então é um assunto vasto, um podcast é insuficiente para a gente tratar desse assunto, mas nesse primeiro momento a gente espera, né, dar uma pincelada naquilo que existe mais importante do planejamento previdenciário. Obrigada, George. Doutor Pedro, assim como eu, nós recebemos diariamente diversos questionamentos, seja de médicos solicitando aposentadoria, solicitando a revisão. Então, é extremamente importante a presença do George com esses esclarecimentos. E, doutor Pedro, eu passo a palavra ao senhor para que a gente consiga explicar melhor a importância disso para a gente. Doutor Jorge, inicialmente é uma alegria, uma satisfação o senhor estar aqui, né, inaugurando esse momento.
novo no nosso podcast, né? Os médicos realmente eles nos trazem diversos questionamentos, né? Entre eles, dentro dessa forma de planejamento, eles costumam questionar a partir de que momento, né, o médico pode começar a querer fazer esse planejamento previdenciário, né? Se ele tem que aguardar, vamos dizer assim, chegar um pouco já, assim, mais de 10 anos de carreira, 20 anos de carreira, já pode começar isso logo desde o início. Como é que ele deve se preparar? A partir de que momento é o ideal dele para ele começar esse estudo, né? Doutor Pedro, é uma pergunta excelente, né? O costume da gente é passar a se preocupar com a aposentadoria somente quando está próximo de se aposentar. Isso é o hábito de qualquer profissional, seja ele médico, enfim, de qualquer categoria. Para lhe responder objetivamente, o planejamento previdenciário ele é importante a partir do momento em que você integra um regime jurídico. Embora segurança jurídica não é algo que faz parte, né, da história do nosso país. A prova disso são as diversas alterações legislativas, a ponto de você, dentro de um planejamento previdenciário, programar uma aposentadoria para 10, 15 anos com um valor tal, e por conta de um governo novo, por conta de uma estratégia nova, de uma alteração legislativa, a gente acaba desvirtuando um pouco aquilo que deveria prevalecer no ordenamento, que é a segurança jurídica. Mas o planejamento previdenciário é importante exatamente por isso, para que você possa preparar da melhor forma aquilo que vai te dar conforto no momento de descanso da vida. Então, já que o próprio nome diz planejar e preparar, é importante que o profissional da medicina ele faça isso o mais rápido possível. Afinal de contas, é uma categoria qualificada, é uma categoria que foge essa regra de quem está nas portas de INSS, né, de instituições, porque não estão em busca de um salário mínimo, estão em busca de, na maioria das vezes, o teto do INSS, e essa é uma das principais dúvidas dos médicos, é dizer, doutor, o que eu faço para ter o teto do INSS? Como é que eu devo fazer para ter o meu salário equiparado quando eu estava na ativa? Então, planejamento previdenciário, embora costumeiramente a gente só receba demanda quando a pessoa já está com a idade bem avançada, o correto mesmo é que o planejamento previdenciário seja feito a partir do momento em que você começa a integrar um regime jurídico. Perfeito, doutor George. Assim, foi uma preocupação nossa do sindicato trazer o direito previdenciário com mais expertise, no entanto que efetuamos a contratualização do escritório e nós contamos agora com um escritório especializado para tratar justamente dessa temática. Doutor George, e a importância do profissional buscar auxílio jurídico para fazer esse planejamento, ou o médico pode fazer isso sozinho? Doutora Thaís, é preciso ser bem realista. O costume, principalmente do povo do Nordeste, é somente buscar um profissional da área no momento de aperto, no momento em que surge alguma dificuldade, em que surge alguma negativa do Estado, seja quem for vinculado ao regime próprio, seja quem for vinculado ao regime geral. Eu lembro que há 10 anos atrás, o profissional do direito, o advogado previdenciarista, ele só era demandado quando o Estado, quando eu falo Estado, é município, União, Estado e a própria autarquia federal, que é o INSS, somente quando havia uma negativa. Isso começou a mudar a partir de um momento em que a sociedade, ela mais direcionada no sul do país, passou a procurar um profissional antes de protocolar, por exemplo, um benefício. Para você ter uma ideia, a advocacia previdenciária do sul do país, ela detesta judiciário. Lá as demandas são resolvidas no ambiente administrativo. E nós estávamos longe dessa realidade. Aqui não havia essa procura prévia. Simplesmente o médico, ele buscava o INSS, o médico ele ia até um recursos humanos de alguma entidade da qual ele é vinculado e procurava o benefício. E o benefício muitas vezes era concedido de forma errada. O cálculo da aposentadoria, na maioria das vezes, era feito de forma errada. E aí isso acabou gerando uma outra consequência, doutor Pedro. As revisões de benefício. Na maioria das vezes,
as revisões de benefício que existem tramitando na justiça só acontecem porque houve uma concessão feita de forma errônea. Então, o que acontece? Com o tempo, a própria advocacia, aliado à sociedade, passou a ter a plena consciência de que eu precisava de um profissional para tocar minha aposentadoria. E aí veio, a princípio, o contador. O contador sempre era demandado para fazer um cálculo do benefício. O contador sempre era demandado para decidir o melhor benefício. E nós sabemos que isso acontecia muito porque o contador ele desenvolvia um trabalho na empresa da família de um médico. Então, eles faziam um puxadinho e diziam assim, já que o contador declara o imposto de renda da minha empresa, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir ele para fazer o cálculo do benefício. E o contador, na ânsia de atender, né, aquele pleito, ele fazia um cálculo. E aí, quando a gente não tem especialização, quando a gente não tem expertise no assunto, a tendência de errar é grande. Eu sempre brinco com os alunos em sala de aula, falando da importância de você ter uma especialização, de você criar uma identidade com aquela sua atividade. Na medicina, eu brinco isso, eu digo, olha, eu jamais deixaria um ortopedista abrir meu coração e jamais deixaria um cardiologista operar meu joelho. Por quê? Porque há uma tendência de mercado, doutora Thaís, de se buscar o especialista. Em reunião outras que nós tivemos aqui, eu lhe parabenizei, você que está à frente aqui do jurídico, do sindicato, por ter essa preocupação. Nós tivemos uma reforma da Previdência recentemente, no ano de 2019. E a sociedade brasileira entrou em estado de loucura. Uns querendo se aposentar, outros querendo saber em quanto tempo iriam se aposentar. Isso tudo por conta de uma reforma. E nós já tivemos diversas reformas. Tivemos a reforma de 98, tivemos a reforma de 2001, várias emendas constitucionais que simplesmente viraram a legislação previdenciária. E aqui tem um detalhe. Doutora Thaís, em 16 anos de advocacia previdenciária, eu nunca vi alteração legislativa do previdenciário para melhor. Sempre é para pior. Então, por exemplo, quando você já tem um direito adquirido, quando você já tem o direito de se aposentar, não seria interessante você procurar um profissional que entenda daquela matéria para dizer o seguinte, me dê a sua opinião, eu me aposento agora ou eu já entro nas novas regras? Qual vai ser a vantagem e a desvantagem? Doutora Thaís, eu preciso de mais 2 anos para me aposentar aqui no município, mas eu quero tirar esses 2 anos do regime geral do INSS. Fale para mim a vantagem e a desvantagem. Qual a vantagem para mim eu me aposentar antes da reforma? Será se eu entrar nas regras de transição pós-reforma é mais vantajoso para mim? Doutor Pedro, eu preciso me aposentar no INSS. Eu trabalhei muitos anos numa cooperativa. Eu tenho condições de me aposentar. Por quê? Porque lá no meu regime jurídico próprio já está passando o meu tempo. Tem como eu levar esse tempo para me ajudar ou para qualificar, melhorar a minha aposentadoria lá no INSS? Porque o ideal, doutor Pedro, é depois de uma vida toda dedicada à medicina, você possa reunir condições, né, que te mantenha a sua família, como se na ativa você estivesse. Para isso, você vai ter o quê? Se você tiver condições de conseguir uma boa aposentadoria no Estado, uma boa aposentadoria no município e contemplar essa situação toda com uma aposentadoria no INSS, isso é o melhor dos mundos. Para isso, nós precisamos de quê, doutora Thaís? Precisamos de um planejamento previdenciário. Sem dúvida, doutor George. Nós estamos aqui, uma das nossas principais preocupações de trazer esse serviço especializado, porque nós cada vez mais tivemos profissionais médicos com benefícios, seja de aposentadoria ou de uma licença, algo do tipo negado, certo? E ele seria ajuizado anteriormente a uma consulta prévia de um advogado. Então, isso foi uma das nossas preocupações e hoje o nosso departamento jurídico conta com toda essa assessoria no que o médico precisar nesse sentido. O senhor falou muito bem que a grande maioria dos benefícios eles podem estar passíveis de erro, né? Como tudo na vida. E um dos benefícios que a gente está oferecendo é essa análise da revisão da vida toda, que é assim comumente chamado. Explica para a gente mais ou menos como é que o médico pode entender essa revisão da vida toda e adquirir essa possibilidade de direito. Tem algumas premissas que a gente precisa informar
para o médico, antes da gente, digamos assim, aprofundar o que seria a revisão da vida toda. A primeira delas, a revisão da vida toda vai contemplar a um público restrito, ao médico que realizava contribuição para o INSS. Essa é a primeira premissa, tá? A segunda premissa é importante, porque hoje nós temos uma democratização de informação, doutor Pedro. Então na internet, na imprensa, sai aquilo que é conveniente para o canal, para o blog, para o podcast, né? Então, o que acontece? É preciso, antes de tudo, se informar. E veja, por exemplo, a revisão da vida toda. Eu tenho direito à revisão da vida toda? A segunda premissa importante que é preciso mencionar aqui é o prazo decadencial, doutor Pedro. Sim. É o prazo de 10 anos. Então, nós temos um prazo de 10 anos para requerer a revisão de qualquer aposentadoria. Isso está na legislação, está na Lei de Benefício da Previdência Social. Estando dentro do prazo de 10 anos, você pode pedir a revisão da sua RMI. E a revisão da vida toda, né, é uma revisão. Então, para isso, o médico que tiver interesse em consultar se a sua situação se enquadra na hipótese de revisão da vida toda, é importante que ele faça essa contagem, que eu costumo dizer que é uma contagem de pedreiro, né? Nós estamos em 2022. Quem se aposentou em 2011 está fora do período, porque nós já temos aí mais de 10 anos, né? Então, eu confundi, eu falei que advogado fazendo cálculo é sempre difícil. Eu falei 2011? Sim. Falei 2011, então pronto, acertei. A revisão da vida toda, ela só contempla quem se aposentou de 2012 para cá. Para aqueles que estão interessados em saber se vai haver condições de revisar o benefício. Então, essa é a segunda premissa. Doutora Thaís, tem um assunto importantíssimo. Em 2019, nós tivemos uma reforma da Previdência, que é a emenda complementar 103. E essa reforma da Previdência, ela alterou a forma de cálculo dos benefícios. Isso significa dizer que quem se aposentou a partir da vigência da emenda, ela não entra na regra do cálculo anterior. Se não entra na regra do cálculo anterior, não tem direito à revisão da vida toda. Então, são 3 premissas importantes para que a gente possa dar a informação de forma qualificada, né? O médico ele precisa estar vinculado ao INSS, precisa estar aposentado pelo regime geral da Previdência Social entre a data da concessão do benefício de aposentadoria e a data atual não pode passar de 10 anos, ou seja, precisam ser as concessões do ano de 2012 para cá. E aí, se você se aposentou a partir do dia 14 de novembro de 2019, que é o primeiro dia de vigência da reforma da Previdência, aí você já tem uma nova fórmula de cálculo para que... e aí você se afasta desse direito de entrar com a revisão da vida toda. Para ele pedir essa revisão da vida toda, o que ele precisa? Olha, Thaís, é importante e é fácil de entender. Eu sempre costumo dizer que o direito previdenciário ele é chato, doutor Pedro, porque ele não é algo que você olha e diz, é vermelho, é azul. Isso vai depender do ângulo que você olha. Pode aparentar ser verde, mas na verdade, se você afastar um pouco para a direita, ele já não é mais verde, ele já é amarelo. Por quê? Porque a legislação previdenciária ela é muito esparsa. Então, hoje, o que regulamenta o direito previdenciário, ele vai da Constituição Federal a uma instrução normativa. Então, é muito complicado o direito previdenciário. E aí, para complicar ainda mais, ainda vem a má vontade do governo. O governo não tem interesse, não existe educação previdenciária nesse país. Ninguém nunca viu, por exemplo, a gente tem educação de trânsito, você vê depois do jornal, de algum jornal de emissora aí, uma propaganda se dirigir, não beba, né? Se for brincar o carnaval, use preservativo. Mas você nunca viu o governo federal fazendo uma campanha elucidativa. Uma campanha dizendo assim, olha, se você completou a idade X, você tem direito à sua aposentadoria. Procure um profissional com expertise para que você sempre busque o seu melhor benefício. A maioria esmagadora da população brasileira, com exceção da gente que milita no direito previdenciário, não entende sobre aposentadoria. Seja ele
o mais qualificado profissional, seja ele aquele profissional, aquela pessoa que mora em comunidade e que precisa. Eles, nesse momento, são equiparados, porque eles não entendem nada. Não existe educação previdenciária nesse país. Então, para que a gente possa entender um pouco sobre a revisão da vida toda, doutor Pedro, é importante que a gente entenda o que acontece quando há uma alteração legislativa, como, por exemplo, agora em 2019, onde nós tivemos uma profunda alteração na legislação previdenciária. Por quê? Porque sempre vai acontecer, por exemplo, situações em que o meu pai já estava contribuindo com a expectativa de se aposentar em 2020 e aí em 2019 veio uma reforma da Previdência. Como é que vai ficar a condição daquele cidadão que programou o dia de se aposentar e o valor que iria receber quando se aposentar? E do nada aparece uma reforma da Previdência, e aqui eu faço um parêntese, reforma da Previdência é a menina dos olhos de todo governo. Se você fizer um levantamento histórico, todo mundo que assume o país, a primeira coisa que faz, precisamos reformar a Previdência. A Previdência pública está quebrada. A Previdência precisa melhorar. Existe déficit previdenciário. Eu não conheço, pelo menos do meu tempo de existência para cá, eu não conheço um presidente do país, independente de cor, independente de religião, ideologia política, que não chegou e não reformou a Previdência. O atual governo sentou na cadeira e disse, ministro da Economia, nós precisamos reformar a Previdência. O Brasil vai quebrar, nós precisamos economizar 3 bilhões de reais por ano se a gente conseguir reformar a Previdência. Então, o que acontece diante dessa insegurança? Quando o legislador ele resolve alterar uma legislação de forma mais aprofundada, nós temos 3 situações. Nós temos a regra anterior, nós temos a regra permanente, que é a regra que passa a valer dali para frente, doutora Thaís. E aí você disse assim, bom, Jorge, a regra anterior está revogada, está cancelada. A regra permanente é extremamente desfavorável. E eu ouvi falar que essa regra permanente, que é a regra nova, ela só passa a valer para quem passou a contribuir a partir daquela data. Ou seja, para quem passou a contribuir, no caso da última reforma, a partir do dia 14 de novembro de 2019. E quem está nesse meio termo, nesse limbo? Aí o governo ele traz no texto da reforma da Previdência o que nós chamamos de regras de transição. Você nem fica na regra anterior e nem vai para a regra mais desfavorável, mais dura. Foi aquilo que eu falei. Sempre que há uma alteração na legislação previdenciária, ela nunca é para favorecer. Ela é sempre para impor critérios mais duros, dificultar acesso aos benefícios. E aí criou-se uma regra de transição. Tá, Jorge? Já entendi. Regra antiga, regra de transição, regra de permanente. O que é que a revisão da vida toda tem a ver com essa situação? Aqui é um tema interessantíssimo. Em 1999, o então presidente Fernando Henrique, ele editou uma lei alterando a fórmula de cálculo das aposentadorias. Ele viu que a fórmula de cálculo que até então existia era extremamente passível de um jeitinho. Como é que era a fórmula de cálculo anterior? Quando a pessoa se aposentava antes de 1999, o que é que era levado em consideração na hora de se fazer o cálculo? As 36 últimas contribuições. E aí alguém chegou e disse, presidente, olha o que é que o cara está fazendo. O cara é vinculado a um regime jurídico, ele faz recolhimento previdenciário desde 1975. Quando chega, aí ele contribui sobre um salário mínimo. Quando chega próximo à aposentadoria, nos 36 anos que antecede a aposentadoria, ele passa a contribuir sobre o teto. E aí, passando a contribuir sobre o teto, isso vai gerar um efeito cascata. Vai quebrar a Previdência. E aí, os estudiosos, na época, disseram o seguinte, não, nós precisamos alterar, né, essa fórmula de cálculo. Ao invés de ser considerado os 36 meses anterior, agora nós vamos impor um cálculo, através de legislação, que represente um pouco mais da realidade histórica das contribuições daquele segurado. E aí, naquele momento, em 1999, nós tivemos essa alteração legislativa e seguiu esse raciocínio.
permaneceu a regra anterior, das 36 últimas contribuições, para quem se aposentou até aquele período de 1999. Quem já estava no sistema e ia se aposentar posteriormente, eles criaram uma regra nova. E quem estaria entrando no sistema a partir daquela data, eles, em tese, criaram uma regra mais dura, mais desfavorável. Então, nesse momento, o que é que interessa para a gente entender a revisão da vida toda? É saber o que era a regra de transição e o que era a regra permanente. A regra de transição, que é o que interessa para a gente aqui, em tese, ela sempre tem que ser mais favorável. Por quê? Porque o cara já está no regime jurídico. Ele já fez o planejamento dele, então aquela regra de transição ali, ela é para favorecer o segurado. Dentro dessa premissa, o que foi que o governo federal trouxe? O governo federal chegou e disse o seguinte, a regra de transição, como é que eu vou chegar ao cálculo da regra de transição? Eu vou pegar as contribuições a partir do ano de 94. Jorge, mas espera aí, a alteração foi feita em 99. Por que as contribuições foram a partir de 94? Porque em 94 nós tivemos a mudança do Cruzeiro para o Plano Real. E aí, em julho de 94, para evitar a conversão da moeda, alguém do governo federal chegou e disse assim, não, quem se aposentar depois de 99, mas que já estivesse no regime anterior, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as contribuições dele a partir do Plano Real, colocar todo dentro de uma média, tirar 80% das maiores contribuições e a partir daquela média vai ser o valor da aposentadoria daquele cidadão. Essa seria, em tese, a regra mais benéfica, a regra de transição. Pegaríamos as contribuições a partir de julho de 94, vamos dizer que o cara se aposentou em 2000. Então, pegaríamos as contribuições a partir de julho de 94 até 2000, tiraríamos 80% dos melhores salários e dentro dessa média seria estabelecido o valor da aposentadoria. Tá, Jorge? Essa era a regra de transição. E a regra permanente, que era para ser a regra mais dura. Aí a regra permanente era o seguinte, pegaria todo o período contributivo daquele cidadão, ou seja, não estava limitado a julho de 94. Se o cara tivesse contribuído em fevereiro de 85, começado a contribuir, então seria pego fevereiro de 85 até o dia da aposentadoria dele, 2005, por exemplo, tiraria ali 80% das maiores contribuições e a partir daquele cálculo ali se tiraria o valor da aposentadoria. Tá, Jorge? A regra de transição ela é para ser mais benéfica. A regra permanente é para ser mais dura. O que foi que passou a acontecer a partir dessa alteração legislativa? O advogado, que é o construtor da jurisprudência, a revisão da vida toda, ela é de iniciativa da advocacia. Um advogado pegou um determinado cidadão que começou a contribuir em 81, ele foi fazer o cálculo do benefício e ele observou que a regra de transição, que deveria ser mais benéfica do que a regra permanente, na verdade aconteceu o inverso. O governo errou. A regra de transição, ela passou a ser mais maléfica do que a regra permanente. E eu vou dar aqui um exemplo clássico, bancário. Bancário, eu me lembro que criança ainda no interior de Poeiras, eu dizia, mamãe, meu filho, você vai estudar para ser juiz, você vai estudar para ser um bom advogado. Eu disse, não, mamãe, eu quero estudar para ser bancário. Porque naquela época, doutora Thaís, bancário era o que tinha de melhor, eram os melhores clubes, ganhavam altos salários. Então, na década de 80, eles contribuíam sobre o teto do INSS, por exemplo. Ao longo da vida, a categoria de bancário houve uma desvalorização. E essa desvalorização, ela coincide exatamente com esse período de alteração legislativa. O que é que eu quero dizer com isso? É que o bancário, quando foi se aposentar em 2001, em 2002, ele estava submetido à regra de transição. A regra de transição traz a ideia de que você vai pegar as contribuições de julho de 94 para cá, exatamente num período em que o bancário estava havendo um declínio salarial da profissão, os bancários pedindo PDV.
As maiores contribuições de um bancário foram na década de 80, início da década de 90. Então perceba só o tamanho do prejuízo. Então, trocando em miúdos aqui, o cálculo de um bancário, para quem se aposentou no ano de 2005, que só foi utilizadas as contribuições de julho de 94 para cá, muitas vezes dava salário mínimo, doutor Pedro. E o cara passou 2 décadas contribuindo sobre o teto do INSS. Olha o tamanho do prejuízo. Por quê? Porque não entraram as contribuições dele anterior a julho de 94. As contribuições anterior a julho de 94 é que fazia parte da regra permanente. A regra permanente, nesse caso, era maléfica. Até que um advogado disse, não, eu vou entrar com a revisão da vida toda. Ah, Jorge, agora eu estou entendendo por que se tem o nome revisão da vida toda. Porque é uma revisão onde o advogado diz o seguinte, judiciário, eu não quero que entre só as contribuições a partir de julho de 94. Esse cidadão aqui, as maiores contribuições dele foram exatamente na década de 70, na década de 80, início da década de 90. Então ele sofreu um profundo prejuízo. E aí a revisão da vida toda é exatamente isso. Eu pego todas as contribuições da minha vida toda, jogo dentro de um cálculo, e aí o cara que em tese era para ser contemplado com a regra de transição, que era para ser mais benéfica, na verdade ele está pedindo para que ele seja contemplado com a regra permanente. Por quê? Porque a regra permanente, ela estabelece que todos os salários de contribuição entrem no cálculo. E aí existe uma profunda vantagem, doutora Thaís, para os bancários, eu citei o exemplo, para os médicos, então, nem se fala. Então, assim, é uma revisão onde nós temos alguns pontos que merecem ser explorados. O INSS, que é vinculado à legalidade, não aceita a revisão, então você não precisa buscar o INSS. E quem vai dizer se essa revisão da vida toda vai prosperar ou não é o Poder Judiciário. Portanto, somente o Poder Judiciário digamos assim, a ferramenta tem que ser dirigida através de um advogado, mediante um cálculo, doutora Thaís. Por quê? Porque não são todas as pessoas que têm direito à revisão da vida toda. Direito que eu digo, doutor Pedro, é porque pode ser que as contribuições anteriores a julho de 94 sejam pequenas, sejam de salário mínimo, por exemplo. Então, quem tem contribuição de salário mínimo anterior a julho de 94, mesmo que eu inclua no cálculo do benefício, não vai fazer diferença nenhuma. Então, ela é direcionada para algumas pessoas, né? Entre elas as que tiveram contribuições anterior a julho de 94 num valor razoável. Doutor George, e os aposentados que, ao escutarem a explanação do senhor, eles perceberem que se encaixam dentro desses quesitos, qual é a documentação que ele precisa trazer até o advogado, né? Para que ele possa fazer uma análise mais aprofundada, né? Para ele poder dar um parecer, vamos dizer assim, jurídico ao aposentado, para saber se ele realmente vai ter um ganho, né? Com essa aposentadoria, essa revisão. Perfeitamente. Então, a gente já ponderou aqui de que tem que ter uma análise prévia, né? Uma espécie de planejamento. Sim. Precisamos elaborar um cálculo com antecedência para a gente dizer se o cidadão tem ou não tem, se aquela revisão vai trazer ou não benefício para ele. Então, para que a gente possa fazer esse cálculo, é importante que a gente tenha um documento chamado extrato previdenciário. Muitas pessoas conhecem esse documento como CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social. E esse documento é facilmente acessado pelo segurado através do meu aplicativo do meu INSS. Você entra lá com o CPF, cadastra a sua senha, se você não tiver, é importante, porque o cadastro é feito diretamente pela pessoa, baixa o aplicativo, cadastra lá um login e uma senha, e lá tem uma opção de você tirar o seu extrato previdenciário. O extrato previdenciário representa o quê? O histórico de todas as contribuições. É importante também, para quem teve contribuições anterior a 1980, que forneça a carteira de trabalho. O sistema do INSS ele está informatizado, mas ele tem algumas limitações. Por exemplo, as contribuições, os valores anterior ao ano de 1980 não estão no extrato previdenciário, no CNIS. Então, documentação importante. A carta de concessão com a memória de cálculo, é importante para que a gente possa analisar o cálculo que foi feito, o extrato previdenciário
e a carteira de trabalho para que a gente previamente coloque aquilo dentro de uma plataforma segura. Tá, Jorge, mas é tu que faz o cálculo? É o profissional da advocacia? Não. Hoje no mercado nós temos plataformas que foram desenvolvidas onde a gente coloca todos os salários de contribuição daquele cidadão e aí você verifica se o valor da aposentadoria dele foi feito de forma correta, se ele tem direito a alguma outra revisão, se ele tem direito à revisão da vida toda, que é a revisão que está na moda, porque tudo que chega no Supremo Tribunal Federal está na moda, né? Então, basicamente, são essas documentações. Entendi. Só mais uma pergunta a esse respeito da documentação. No caso do aposentado que apresentasse alguma dificuldade vamos dizer assim, tem que ter um cadastro nesse portal do meu INSS, o aplicativo, né? E vamos dizer que ele apresente alguma dificuldade e não sabe como proceder. Existe uma outra forma, por exemplo, ele se dirigir a uma agência do INSS para solicitar esse extrato previdenciário? Na hipótese de alguma dificuldade, você pode solicitar essa senha provisória ao INSS. O INSS, hoje, os serviços do INSS estão resumindo a praticamente a nada. Um dos poucos serviços, dos 99 serviços que o INSS disponibilizava para a população, nós temos 3 hoje, né? Que é a perícia médica, que não dá para fazer perícia médica pelo aplicativo, né? E a solicitação de senha provisória ainda é um dos atendimentos que é feito. Você pode solicitar a senha e, se caso já tenha, né, um profissional da advocacia habilitado, com expertise para essa situação, pode também ser passado a procuração para aquele profissional, para que ele, através dos canais de comunicação que ele tem com o INSS, com a procuração, com documentação, ele possa também solicitar a senha do meu INSS. Perfeito. Esse foi um tema bastante relevante. Eu quero agradecer novamente ao George, dizer que o sindicato está de portas abertas para tirar todas essas dúvidas dos profissionais médicos. Nós tivemos recentemente alterações nas legislações estaduais e municipais, assim como federais, e isso causou, como bem o George pontuou, um alvoroço, e inclusive entre a classe médica. Muitos profissionais estão na dúvida: como é que eu me aposento, como é que eu não me aposento, será se eu ainda vou me aposentar? Isso é um questionamento bastante presente. O ponto também da aposentadoria especial é um ponto relevante, os médicos buscam muito o sindicato com esse serviço, então eu acredito que o planejamento previdenciário ele é essencial ao profissional médico, assim como as demais categorias, mas nos atendo aqui ao nosso público, eu acho que é um planejamento essencial, e eu queria que o senhor pontuasse, doutor George, qual é a documentação necessária que o médico precisa vir aqui ao sindicato trazer para que a gente faça essa análise, veja quanto o médico poderia receber, quando ele poderá se aposentar, iniciar o afastamento, para a gente conseguir dar para ele essa resposta mais efetiva. Doutora Thaís, doutor Pedro, pergunta importante. Na verdade, planejar exige muito de um profissional. Eu preciso fazer uma investigação da vida da pessoa. Então, embora a gente possa aqui mencionar a relação de documentos para que a gente possa fazer o melhor planejamento previdenciário, é importante que o médico procure o sindicato, porque, doutora Thaís, é somente aquela conversa olho no olho que você consegue extrair os pequenos detalhes. É uma residência médica que a pessoa muitas vezes não manda a documentação e tem lá o tempo de uma residência médica. Um médico, em um determinado momento da vida dele, ele prestou serviço ao Exército. É um período, doutor Pedro, que você não encontra no CNIS. Então, investigar é ir muito mais além. O médico, muitas vezes, teve que se afastar do seu ambiente de trabalho por um problema de saúde. A gente precisa saber dessas informações. Mas, objetivamente, o que é que a gente precisa para fazer uma análise inicial? É possível que a gente faça uma análise preliminar de um planejamento previdenciário, mostre para o médico aquele trabalho realizado e, a partir daquele trabalho, o médico sinta a necessidade de vir até o sindicato e dizer o seguinte: olha, tem um período aqui que não consta, esse período aqui vai me ajudar muito, tá certo? Então, o que é que nós temos de mais importante? Esse extrato previdenciário que você retira do meu INSS, ele, digamos assim, ele é a porta de entrada, tá? Porque lá, inclusive, constam os vínculos no regime próprio. Mas é importante também a certidão de tempo de serviço, certo? Documentações médicas, por exemplo,
por conta da especialidade do médico, ele trabalha muito em regime de contribuição individual. Então, se ele realiza esse serviço por meio do que nós chamamos de uma modalidade de trabalho chamada prestação de serviço, é importante, por exemplo, que ele tenha... Se ele precisou tirar o ISS, é importante que ele nos traga o ISS. Porque, para além do planejamento previdenciário, nós temos essa situação que a doutora Thaís falou, que, inclusive, a doutora Thaís merece um podcast, que é todas as nuances que ocorrem quando se fala em aposentadoria especial para o profissional da medicina. Né? Um podcast, aliás, é pouco para a gente tratar e é um assunto muito importante. Então, basicamente, esses documentos comprobatórios, né, de trabalho, contra-cheque, certidão de tempo de contribuição, o extrato previdenciário, porque o planejamento previdenciário é assim, a gente inicia ele e vai solicitando ao médico mais isso, mais aquilo, para que a gente possa fazer um melhor planejamento. Perfeito. Foi um tema muito enriquecedor. Dr. George, Dr. Pedro, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Laudo Med. E você, médico que ficou com alguma dúvida, você, médico que está em vias de se aposentar ou que tem qualquer dúvida relacionada à Previdência, nós estamos aqui para tirar sua dúvida. Compareça ao sindicato, venha até o departamento jurídico, nós estamos de porta aberta para lhe atender, para tirar suas dúvidas sobre aposentadoria, sobre benefícios, o que for necessário. Doutor George, a palavra está aberta. Agradeço novamente por a sua presença aqui no Laudo Med do Sindicato dos Médicos do Ceará. Fique à vontade. Doutora Thaís, doutor Pedro, mais uma vez eu queria renovar a minha satisfação de estar aqui participando. Fico feliz com a preocupação do Sindicato dos Médicos em levar para os médicos a informação previdenciária, especialmente, né? Já que, como eu mencionei aqui, a educação previdenciária é algo que não é tido como relevante, apesar de que, eu sempre costumo falar, todo mundo precisa de um médico e de um advogado previdenciarista. Porque uma hora você vai precisar de um médico e uma hora você vai se aposentar. Então, quero parabenizar o sindicato, a doutora Thaís, o doutor Pedro, a toda a equipe. Me sinto muito orgulhoso em hoje fazer parte da assessoria jurídica. A responsabilidade é grande, porque a gente trabalha com um público qualificado, né? E é isso. O tema para esse primeiro podcast não poderia ser outro, planejamento previdenciário e a revisão que está aí na moda, que é a revisão da vida toda. Agradecer também a toda a diretoria do sindicato, me colocar à disposição, dizer para os médicos, né, do estado do Ceará que é importantíssimo você ter uma representação, uma entidade representativa fortalecida, forte. E se fortalece uma entidade, né, com esse trabalho, com a preocupação de sempre levar o melhor para a categoria, me coloco à disposição para a gente tratar de mais temas aqui e que envolvam o interesse dos médicos do estado do Ceará. Muito obrigado. Obrigada, esse foi mais um episódio do Laudo Med e até mais.